Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, estamos chegando aqui para ler com você a Palavra de Deus. E hoje estamos chegando aqui para o capítulo 45 do livro de Gênesis, que tem como assunto José se dá a conhecer a seus irmãos. Vamos então ler a palavra do Senhor. Se você ainda não está com a sua Bíblia aberta, faça isso agora, se você puder. Se você não puder, ouça a palavra com atenção, Deus vai falar com você. Aleluia. Gênesis 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Verso 3. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Verso 4. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Verso 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Verso 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Verso 9. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Verso 10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. Verso 11. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Verso 12. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. Verso 13. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Verso 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Verso 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Verso 16. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Verso 17. E disse Faraó a José: Dizei a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, e tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Verso 19. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito
carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Verso 20. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Verso 21. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. Verso 22. A todos lhe deu, a cada um, mudas de roupas. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. Verso 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. Verso 24. E despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Verso 25. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Verso 26. Então lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Verso 27. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Verso 28. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Muito bem, queridos irmãos, nós lemos aqui mais um capítulo da Palavra de Deus, Gênesis, capítulo 45. E para a nossa meditação neste capítulo, eu quero reler com você o verso de número 5, que nos diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. Amados irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor, neste capítulo emocionante, José se revela por fim aos seus irmãos. Podemos imaginar o momento em que José se dá a conhecer a eles. José com a fala engasgada e eles, pasmos, sem acreditar no que ouviam. Um misto de espanto e temor tomava conta dos irmãos de José. E agora? José vai se vingar de nós. Estamos nas mãos dele. Vemos que, muito ao contrário do que vinha à mente dos irmãos de José naquele momento, José não pensava em nenhum tipo de vingança. Ele demonstra ter um raro discernimento espiritual que é próprio de quem tem intimidade com Deus. Amados irmãos, José já havia discernido o propósito de Deus por trás de tudo que lhe havia passado. Deus o preparara para ser o instrumento para preservar a sua família da morte, bem como as nações daquela época. Por isso, ele viera para o Egito. Então, no fim das contas, não foram seus irmãos que o mandaram para o Egito, mas o próprio Deus, para um sublime propósito. Louvado seja o Senhor. Assim, José tranquiliza seus irmãos e se propõe a cuidar deles e de suas famílias, trazendo-os para o Egito.
Meus queridos irmãos e ouvintes, sim, é verdade. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de tudo que vem ao nosso encontro. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo teve da parte de Deus o mesmo entendimento quando nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Então, queridos irmãos, na vida do crente fiel não há coincidências, não há destino. Tudo o que nos ocorre faz parte do plano que Deus elaborou para a vida de cada um de nós. Deus não permite coisa alguma em nosso viver que não contribua para o nosso bem maior. Muitas vezes não entendemos o porquê de tantas dificuldades que temos de enfrentar e ficamos confusos e a questionar a Deus. Eu sou um crente, por que Deus permitiu isso em minha vida? Eu orei, consagrei, por que não deu certo o meu plano? Amado e querido irmão, minha querida irmã, Deus não nos presta contas da sua maneira de agir. Ele quer que nós confiemos tão somente nele, no seu amor, na sua justiça e na sua retidão, pois ele é justo, fiel e amoroso. O que não compreendemos agora, vamos entender depois. Deus está no controle. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, descanse o seu coração no Senhor. Ele fará com que este momento difícil que você está passando lhe leve para uma grande vitória, assim como ocorreu com José. Então, querido irmão e irmã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você não compreende agora, depois você vai compreender e vai glorificar a Deus, pois o caminho do Senhor é perfeito, Deus não erra, e Ele vai fazer com que todas essas dificuldades que você está passando contribua para o plano glorioso que Ele tem traçado para a sua vida. Então, confia no Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, quero te louvar, porque o Senhor está no controle de todo esse universo, inclusive, Senhor, da minha vida e da vida do meu ouvinte, da vida da minha irmã, da vida do meu irmão. Obrigado, Senhor, porque Tu tens falado conosco nesse dia, que toda essa situação difícil que o Teu filho e a Tua filha têm passado, que muitas vezes, Senhor, ele tem questionado. Pai, mas o Senhor tem falado conosco que o Teu plano é perfeito e que lá adiante tudo vai dar certo e o Teu nome vai ser glorificado na vida do Teu filho e da Tua filha. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti, descansar o nosso coração no Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra. E convido você para estar firme amanhã, quando estaremos aqui para a leitura do capítulo 46, tá bom? Fique firme no seu propósito, Deus tem grandes coisas aí na sua caminhada. Que Deus te dê um dia de vitória, um dia de paz, que as abundâncias do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.